Olá! Sabe o licenciamento ambiental? Por que será que ele existe, né? Para que tanta regra, tanto processo, antes de um projeto grande sair do papel? Bom, para entender isso de verdade, a gente precisa voltar um pouco no tempo e mergulhar na história por trás dessas leis. Olha só essa imagem. A indústria, né? Sempre foi um símbolo de progresso, de desenvolvimento. Mas por trás de toda essa força existe um custo. Um custo que muitas vezes não entra na conta, não aparece nas planilhas. O progresso tem um preço. E essa é a grande questão que vai guiar nossa conversa aqui. Qual é o verdadeiro custo do progresso? A gente vai investigar juntos os eventos que basicamente forçaram o mundo inteiro a encarar as consequências de um desenvolvimento, digamos, sem freios, e a partir daí a criar mecanismos para se proteger. Então, vamos lá. E, para começar, a gente precisa olhar para alguns momentos bem sombrios da nossa história. Porque, olha, as leis que a gente tem hoje não surgiram do nada, sabe? Elas foram, na verdade, escritas a partir de lições muito dolorosas, de catástrofes que marcaram o mundo para sempre. Essa linha do tempo aqui é pesada. É uma sequência de tragédias. A gente começa lá em 1954, em Minamata, no Japão, com um caso terrível de envenenamento por mercúrio. Depois, em 76, na Itália, uma nuvem tóxica de dioxina cobriu a cidade de Seveso. Aí vem Bhopal, na Índia, em 84, com um vazamento de gás que foi devastador. Claro, Chernobyl, em 86, que dispensa apresentações, o maior desastre nuclear que já vimos. E chegando mais perto de casa, em 2015, o rompimento da barragem Mariana, que destruiu o Rio Doce. Cada nome desses é uma cicatriz na história. E para a gente ter uma dimensão do que isso significa, em Bohal, por exemplo, mais de 8.000 pessoas morreram nas primeiras 72 horas. 8.000 pessoas em 3 dias. É um número que assusta e que mostra, de um jeito brutal, o que acontece quando um acidente industrial sai do controle. Sabe, cada um desses desastres isoladamente já seria uma tragédia imensa. Mas quando a gente olha para todos eles em sequência, fica claro que existe um padrão, né? Um padrão que se tornou impossível de ignorar. O mundo começou a perceber o perigo de um crescimento econômico que simplesmente não considera o impacto ambiental e social. Uma hora, a conta chega. Pois é, e foi exatamente a partir dessa crise generalizada que uma nova consciência começou a nascer. O mundo precisava de uma resposta. E rápido. A pressão ficou grande demais. Ficou óbvio para todo mundo que poluição, degradação, nada disso respeita a fronteira. Não adianta um país fazer a sua parte se o outro não faz. Então, a comunidade internacional, de certa forma, foi forçada a se unir e agir em conjunto. E essa jornada teve alguns passos bem importantes. Dá pra gente acompanhar aqui. Tudo começou a ganhar corpo lá em 68 com o Clube de Roma, que foi um dos primeiros a levantar a bola sobre os limites do crescimento. 4 anos depois, em 72, a Conferência de Estocolmo botou o meio ambiente de vez na agenda global. Mas o grande ponto de virada mesmo foi em 87 com o relatório Brundtland. E tudo isso meio que culminou na famosa Eco 92 aqui no Rio de Janeiro, um evento que realmente mudou o jogo. E de todas essas discussões, de todos esses encontros, nasceu um conceito que é central para tudo isso, o de desenvolvimento sustentável. A ideia é bem direta, é preciso encontrar um equilíbrio entre 3 pilares fundamentais, a economia, o social e o ambiental. Nenhum pode ficar para trás. A definição que veio lá no relatório Brundtland é, muito forte. Ela diz basicamente que a gente tem que usar os recursos que temos hoje, sim, mas de um jeito que não destrua a chance das futuras gerações de usarem também. É pensar no amanhã, é uma visão de longo, longo prazo. Então, aqui a gente quebra um mito, né? Desenvolvimento sustentável não é ser contra o progresso, de jeito nenhum. A ideia é justamente o contrário. É encontrar um novo jeito de progredir. Um jeito mais inteligente, mais equilibrado, que garanta que vai ter futuro para todo mundo. Certo. Mas e o Brasil nessa história toda? Como é que essa movimentação global, essas ideias todas, chegaram aqui e viraram lei? Essa conexão do global para o local é fundamental. Essas ideias que estavam rodando o mundo encontraram no Brasil um terreno muito fértil. Afinal, a gente está falando de um país com uma riqueza natural gigantesca, né? E com essa riqueza vem uma responsabilidade do mesmo tamanho para proteger tudo isso. E isso nos leva direto para a nossa Constituição de 88. Mais especificamente para o artigo 225. Esse artigo é basicamente a tradução de toda essa ideia de desenvolvimento sustentável para a nossa lei mais importante.
Ele deixa bem claro: proteger o meio ambiente é um dever de todos. Do poder público, sim, mas da coletividade também. Mas agora vem uma parte bem interessante, que talvez muita gente não saiba. Essa preocupação ambiental no Brasil não nasceu em 88, com a Constituição. Na verdade, ela é bem mais antiga, tem raízes muito mais fundas na nossa história. Dá uma olhada nessa tabela. É surpreendente, né? Lá em 1605, a gente já tinha o Regimento do Pau-Brasil, que era uma tentativa de botar ordem na exploração. Em 1797, uma Carta Régia já falava em proteger rios e nascentes. Ou seja, essa discussão sobre como equilibrar o uso dos recursos e a proteção da natureza é muito, muito antiga por aqui. E é assim que a gente chega nos dias de hoje. A lei ambiental e o licenciamento, que é parte dela, não existe para ser um obstáculo para o desenvolvimento. A ideia é que ela seja uma ferramenta, um instrumento para a gente conseguir encontrar aquele equilíbrio delicado entre crescer economicamente e, ao mesmo tempo, preservar o que sustenta a nossa própria vida. Bom, depois de passar por toda essa história, o que a gente aprendeu? Vamos juntar as peças e pensar um pouco no futuro. Vamos lá. Recapitulando os pontos principais. Primeiro, leis ambientais não são arbitrárias, elas nascem de tragédias bem reais. Segundo, a grande bússola que guia tudo hoje é o conceito de desenvolvimento sustentável. Terceiro ponto importante, o licenciamento ambiental deve ser visto como uma ferramenta de prevenção e equilíbrio. E por último, vimos que o Brasil tem uma história bem longa de tentar proteger seus recursos. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, né, para a gente pensar. Será que as leis que a gente tem hoje, construídas com base em todas essas lições do passado, são suficientes para evitar as tragédias de amanhã? No fim das contas, a lei é só uma parte do quebra-cabeça. A escolha está mesmo em nossas mãos. A vigilância, a busca por novas tecnologias, o compromisso de cada um, tudo isso depende das decisões que a gente toma todos os dias. A responsabilidade é de todo mundo.